a sua presença. Nós honramos a sua palavra. Nós honramos, agradecidos por esse privilégio que nós temos de te adorar, de te bendizer, de nos rendermos em adoração. Obrigada, Pai, por tantos milagres, por tantas coisas que já aconteceram hoje. Obrigado por barreiras que já caíram ao chão. Obrigado por provisão que o Senhor já deu através dos seus anjos. Obrigado por corações inclinados, rendidos em adoração, em rendição ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença no nosso meio. Pedimos que o Senhor continue passeando aqui, tocando nas nossas vidas. E que a tua palavra, que a tua presença convença os corações das verdades que o Senhor quer que sejam imprimidas na nossa vida. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para o louvor da sua glória. Totalmente rendidos ao Senhor, nós te adoramos, te bendizemos. Que Cristo cresça e a gente diminua. Fala através da minha vida, para que o teu poder seja manifesto, a tua glória seja vista, e que nós saiamos daqui edificados, fortalecidos na nossa fé e na sua palavra. Nós louvamos o seu nome porque o Senhor é bom, em nome de Jesus, amém. Diga assim: eu honro a sua presença, eu honro o Espírito, eu honro a palavra. Agora vira para o seu irmão e diga aí para ele: eu honro a sua vida. Amém. Você pode se sentar. Obrigado, os meninos do louvor. Aleluia. Nós estamos aqui numa série que o pastor trouxe esses dias sobre honra. Então a igreja já aprendeu bastante coisa sobre isso. Tem recebido bastante palavras sobre honra. E honrar é obedecer, honrar é amar, honrar é andar em amor, honrar é você receber de Deus, honrar é amar genuinamente. E pela manhã, o pastor me deu essa incumbência, esse privilégio de falar sobre honra na família. Amém, queridos? Honra na família. E a gente começou a falar pela manhã, e eu já trouxe bastante coisa, e aí tinha bastante coisa para falar, e tinha hoje à noite também. Então, eu ministrei de manhã e vou dar continuidade agora à noite à palavra que nós recebemos pela manhã. Se você não estava aqui, eu te aconselho a entrar lá no YouTube e você assistir essa palavra. De manhã nós falamos o significado de honra. Honra significa reconhecer e atribuir peso, valor, dignidade e autoridade a Deus, a si mesmo e aos outros, tratando-os com respeito, estima e reverência, mesmo em meio a discordâncias, através de atos de obediência, gratidão e louvor, refletindo a cultura do céu e resultando em bênçãos e crescimento espiritual. Significa, em hebraico, peso, glória, valor, referenciar também. E disse que família é uma instituição sagrada, criada e abençoada por Deus, fundamentada no matrimônio entre um homem e uma mulher, com um propósito de união, procriação, companheirismo e transmissão de valores espirituais. Todos nós estamos inseridos em uma família. Se não fosse o papai e mamãe, você não estaria aqui. Certo? Você está aqui porque papai e mamãe se encontraram e resolveram ter um bebê. E tiveram um bebê nessa noite. Você nasceu e foi um dia muito especial. E você é muito especial. Você é especial para Deus. E você também é especial na família que você está inserido. Então, família é uma ideia de Deus, algo que Deus criou, que Deus fez. E família é algo muito bom. É um lugar de segurança, é um lugar de prosperidade, é um lugar de paz. Amém? E de alegria também. Amém? Então, eu li bastante coisa, falei bastante coisa, você vai procurar lá. E eu falei de manhã sobre a responsabilidade dos pais e dos filhos. Os pais muitas vezes desonram os filhos com palavras ásperas, quando em vez de elogiar, criticam. Falei um pouco sobre isso, você vai pesquisar lá, depois você escuta. Os filhos precisam de incentivo, os filhos precisam de direção, os filhos precisam de afirmação, os filhos precisam de um bom testemunho, de uma boa referência. Os pais que
estão honrando a Deus e honram os filhos quando eles disciplinam os seus filhos. Disciplina é prova de amor. Para você demonstrar que você honra, que você ama os seus filhos, você deve discipliná-los. Cada idade, ele deve ser disciplinado desde pequenininho, para que quando ele crescer, você não precise disciplinar ele mais, mas ele já consiga andar no caminho que você determinou. Os pais precisam dar demonstração que seus filhos são amados, são valorizados. Temos como recompensa, né, os frutos dos nossos filhos, eles vão se desenvolver, vão crescer, e nós vamos ter recompensa pelo nosso trabalho. É nossa obrigação, é nosso dever ensinar os filhos a honrarem os seus pais. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e viva longos dias sobre a terra. Existe um primeiro mandamento com promessa é esse, é os filhos obedecerem os pais e honrar os pais. Depois que a gente casa, a gente já não anda mais no nível de obediência aos pais. Nós vamos formar uma outra família, mas nós continuamos honrando os nossos pais. Nós honramos na infância, na adolescência, na juventude e na fase adulta. Os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Com isso, eles vão ter uma recompensa. Vão ser prósperos, vão ter uma vida longa. Se você falhar no seu trabalho, o seu filho vai falhar também. Se você não ensinar o seu filho a ser obediente, ele não vai te obedecer, ele não vai te honrar, ele não vai honrar ninguém, ele não vai fazer nada correto. Então, você tem que ensinar os seus filhos, desde pequenos, a ser uma criança obediente e a honrar os seus pais. Aí eu li sobre Eli, um texto sobre Eli, falando sobre a questão que ele não cumpriu com o que o Senhor mandou ele fazer. Os filhos dele eram desobedientes, desonraram o templo, desonraram o povo, desonraram o pai, desonraram a Deus e todos morreram cedo. Ele não deu sequência ao seu aquele privilégio sacerdotal que ele tinha, foi interrompido na família dele e ambos morreram, o pai e os filhos. O pai morreu por não honrar a Deus, honrar mais os filhos e não honrar a Deus. E aí eu li um texto sobre isso, eu li vários textos, e eu estava terminando falando sobre Abraão e Isaque. Dei um exemplo de um filho que foi muito obediente. Abraão foi obediente ao pai e honrou o pai quando o pai pediu seu filho em sacrifício. O Senhor, Abraão, você sabe que ele ficou muitos anos sem ter filhos, ficou esperando, foi uma promessa. Depois da promessa levou 25 anos, e depois daqueles 25 anos ainda, o Senhor pediu, depois de um tempo, que ele oferecesse o seu filho. E ele prontamente honrou o pedido do Senhor, levou o seu filho para o sacrifício. Quando chegou lá, Deus não permitiu que ele sacrificasse o filho, porque Deus viu o coração dele. E aí, eu li esse texto que eu amo demais. Ele teve uma recompensa por ele ter obedecido ao Senhor. E aí diz assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Só presta atenção aqui na minha leitura. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E Abraão tomou os seus moços, levantaram-se e foram para a cidade dele lá. A minha família é abençoada por causa da obediência de Abraão. Abraão honrou o pedido do Senhor e por isso eles foram abençoados. E nós vimos também antes disso, pessoas que não honraram. E Deus disse que ele só honra aqueles que o honram. Aqueles que não honram, ele não honra. E nós vamos ler mais textos que vai confirmar tudo isso. E aí eu falei que hoje à noite nós íamos começar falando sobre o casal, marido, esposa e tal, né? Então vamos lá. Vamos começar no marido. Efésios 5, 22. Marido e esposa, mas vou pegar aqui primeiro marido. Efésios 5, 22 até o 24, Dani. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor.
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, ao seu marido. E o 33, Dani? 5:33. Não obstante vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então aqui está falando como a esposa deve honrar o seu marido. Como que ela honra o marido? Reconhecendo o papel dele no lar. Reconhecendo ele como líder do lar. Ele é o líder do lar. Então ela reconhece isso, ela valoriza isso, ela honra isso, ela considera isso e ela age em cima disso. Ela honra o marido quando ela fala com mansidão e com sabedoria. Amém? A mulher, quando vai conversar com o marido, não grita, não berra. Ele não é surdo. Se ele for surdo, a gente cuida disso. A gente ora no centro de cura, ele vem receber, a gente põe um aparelho, mas ele não é surdo, então a gente não precisa gritar. A gente conversa com mansidão, com calma. A gente fala com sabedoria. A gente discerne o tempo de falar, o modo de falar. E quando a gente faz isso, nós estamos honrando o nosso marido. Nós honramos o nosso marido quando nós valorizamos ele, mesmo com as suas imperfeições. Todo mundo é falho, todo mundo tem defeitos, todo mundo é imperfeito. Eu falei isso pela manhã. Mas a mulher, ela honra o marido quando ela valoriza ele, independente das imperfeições dele. Todos nós temos qualidades. Todos nós somos excelentes em algumas coisas. Não vamos olhar para as coisas que nós temos defeito. Vamos olhar para as coisas que nós somos bons e vamos exaltar, e vamos elogiar, e vamos agradecer por isso. E a mulher precisa ver os valores do seu marido. E ela precisa exaltar essas qualidades dele. Valorizar, mesmo nas imperfeições. Honrar é olhar com compaixão, mesmo nos dias mais difíceis. Tem dias que são complicados, tem dias que são difíceis, tem dias que são duros, mas a mulher honra o marido com um olhar de compaixão. Ela está disposta a apoiar ele, ela está disposta sempre a ter uma palavra de ânimo, de fé, de confiança. Nós estamos na palavra da fé, nós estamos no ministério onde nós ensinamos, confesse a palavra, fale positivo, fale a palavra de Deus sobre as situações. O marido chegou abatido, teve uma notícia ruim, você tem que estar fortalecida e edificada para ministrar na vida do seu marido. E fortalecer ele, e levantar ele, e animar ele. Quando você faz isso, você está honrando o seu marido. Tem momentos que são muito difíceis. Servir com alegria e não como obrigação. Você vai servir a sua família, servir a sua casa com alegria e não por obrigação. Aí quando você faz isso, isso é visível. Isso é claro. Isso transmite honra, transmite alegria, transmite amor. O seu marido sabe quando você está fazendo as coisas para ele com amor, com alegria. Amém? Orar pelo seu marido. A mulher honra o marido orando por ele, cobrindo ele de oração. Ela ora por ele e ora com ele. Os homens têm uma fama. Acho que não são muito, sim, chegados em oração. Eles oram do jeito deles, né? Ora do jeito dele, ora quietinho. As mulheres gostam, mas vamos lá. Mas, não tem problema. Seu marido está precisando de uma oração, tem discernimento, vai lá, impõe as mãos e ora, acabou. Fica do lado dele, ora sobre aquilo que ele está precisando, declara a palavra e pronto. O marido vai trabalhar, acordou ansioso, aconteceu alguma coisa. Tem uma reunião importante no trabalho. Não sei o que vai acontecer, não sei se a empresa vai fechar, se vão mandar a gente embora. Ela, rapidinho, ela já ora. Meu bem, eu declaro aos caminhos desembaraçados. Eu declaro que nenhum mal vai acontecer sobre você. Que o Senhor está com você. Você vai em paz, você vai voltar em paz. Porque o Senhor cuida de nós. Nenhum mal vai acontecer. Aí ela declara uma palavra assim, vai orando rapidinho, ora andando, ora falando, ora sentado, ora na cama, ora com ele dormindo. Ora pelo seu marido. Declare o que você quer, o lugar que você quer que ele chegue. Declare que você quer que ele prospere, que ele avance. Declare o que você deseja para ele. Ora
sem ele e com ele, se você puder também. Ore, ore, declare palavras, seja sábia. Não vai ficar um ano lá orando com ele, se ele não tem muita paciência de ficar na oração, né? Você seja sábia, declare o que tem que declarar. Chama ele para orar pelos projetos de vocês. Vocês estão conversando, estão com um projeto de mudar, de comprar um carro novo, de comprar uma casa, de comprar uma bicicleta, seja o que for. Chama ele. Meu bem, vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Vamos pedir para o Senhor nos dar a direção de como a gente pode fazer. Você ajuda ele. Seu marido não tem muita iniciativa, é meio sossegadão. Vamos fazer uma viagem. Meu amor, vamos orar? Posso orar? Vamos orar pela nossa viagem? Você vai lá no carro e vai orando. Amém? Eu oro 1 hora se deixar. Mas meu marido, ele é de oração, ele gosta de orar, não tem problema com isso. Você tem que ter discernimento e trazer o seu marido para o lugar que você deseja que ele esteja. O homem é o líder da casa, ele vai trazer as direções espirituais para a casa. E o homem precisa buscar o Senhor. Buscar o Senhor para receber as direções que vai ter na sua casa. Nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós nascemos de novo para uma vida de vitórias. Nós temos lutas, mas em todas essas lutas nós somos mais do que vencedores. O Espírito Santo nos guia, ele nos orienta, ele mostra o caminho. E o Espírito Santo quer que eu e você, como esposas, honremos o nosso marido. Independente de qualquer coisa, que nós consideremos aquilo que ele está falando. A gente está ali debatendo, às vezes querendo alguma coisa. Seja sábia, peça a direção do Espírito Santo. Pai, guia o meu marido nas direções que nós temos que ter para a minha casa. Você vai receber recompensa pela honra que você vai dar para o seu marido. Ele vai ser um homem forte, corajoso, próspero, sábio, por causa da mulher que tem do lado dele. Uma mulher que ora por ele, uma mulher que intercede por ele. Amém? Honrar o marido é reconhecer o valor que ele tem diante de Deus. Meu marido não prega, meu marido não canta, meu marido não toca. Ele tem o valor diante de Deus. Reconheça o valor que ele tem diante de Deus. Amém? Todos nós temos valores, todos nós temos dons. Ajude o seu marido a encontrar o dom, a encontrar o valor dele. Mesmo quando ele falha, você reconhece o valor dele. Amém? E se posicionar como auxiliadora e não como uma rival. Você não é competidora. Você não compete com o seu marido. Você quer que ele cresça cada vez mais, que ele seja cada vez mais visível em tudo que ele fizer. E você não é rival, você é uma auxiliadora, uma pessoa que ajuda ele a subir. Amar e amar com respeito, comunicar com sabedoria e agir com propósito. O homem precisa ser respeitado. O homem se sente honrado quando ele é respeitado. Saiba ouvir o seu marido. Mulher gosta muito de falar. Mulher fala muito. Saiba ouvir o que está no coração do seu marido. Conversa com ele. Deixa ele falar. Pede para ele falar também. Não só você que fica lá, blá, 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 blá. Deixa ele falar também. Procure saber o que ele está pensando, o que ele está passando. Dê esse tempo para ele poder falar com você. Amém, queridos? Honrar é respeitar. Honrar é servir com alegria. Honrar é fazer o prato que ele mais gosta. Com a maior excelência. É deixar a casa cheirosa, bonita, arrumada. Honrar é quando se você está em casa sem trabalhar, é ele chegar e está tudo pronto, ele sentir que ele está chegando como se fosse o rei da casa. Chegou. Prepare os seus filhos para honrar o seu marido. Ensine os seus filhos a honrar o seu marido. Papai está chegando, corre e vai receber. Como se tivesse ficado fora 1 mês. Faz a mesma festa a cada dia quando o papai chega. Honra ele. Deixa ele perceber o quanto você o ama. O quanto ele é precioso para você. Deixa ele perceber que você não queria ter outro homem na sua vida. Que ele é o único da sua vida. E que tudo que você está vivendo é para a glória do Pai, para a honra do Pai e para honrar Ele também. Porque quando você honra o seu marido, a glória de Deus é vista. A glória de Deus é vista. Então você reconhece o valor dele, você respeita ele, você consegue falar com ele
de uma forma que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. E ele se sente amado, se sente um homem respeitado, se sente um homem fortalecido e vai estar recebendo do Senhor, porque o Espírito Santo vai estar falando com ele e ministrando ao coração dele. Aquilo que você não consegue convencer ele, sabe quem convence? O Espírito Santo, ele é excelente, ele é expert em convencer. Então, aquilo que você não está conseguindo, você ora. Porque você tem um ajudador. E esse ajudador vai te ajudar a convencer o marido. E o Espírito Santo vai convencer daquilo que você quer. É o Espírito Santo quem convence. Gente, o Espírito Santo, ele é excelente nisso. Ele convence ele e convence você também. Porque seu marido pode estar querendo que você saiba de alguma coisa, que você quer fazer alguma coisa, está resistente, mas ele vai lá e quando ele ora por você, o Espírito Santo quebrando o coração e tudo dá certo. E é muito lindo quando a gente vai conversar e a gente vê um falando assim, o Espírito Santo, eu queria falar com você. Ah, tá bom, já até sei. O Espírito Santo já está comunicando no meu coração. O Espírito Santo te comunica. Ele comunica, ele fala para você as coisas. E eu sou meio cabeça dura às vezes. Então o Espírito Santo tem que falar comigo primeiro. Aí o Paulinho ora e pronto, está feito. Uma vez eu não queria eu queria trabalhar para fora, e Deus não permitiu, Deus falou comigo. E aí a gente morava no apartamento, e eu queria, porque eu queria morar no apartamento, ficar lá de boa. Eu não queria vir para a Zona Leste, morar de novo aqui. E aí ele ficou orando por isso, a igreja era aqui, era mais fácil. Eu ficava 2 horas para chegar aqui, lá de lá para cá. E aí daqui a pouco eu comecei a me incomodar uns negócios, meu marido deve estar orando. Porque algumas coisas começaram a acontecer e Deus estava dando um sinal para mim de que a gente ia ter que mudar de novo. Mas não queria, não. Mas eu sou obediente. Eu tinha que honrar o meu pai e honrar o meu marido. Então, quando ele foi falar, Deus foi tão maravilhoso com ele que meu coração já estava todo amolecido. Já sei, amor, já sei. Nós vamos ter que voltar para a Zona Leste, né? Vamos. Sozinha. Vamos ter que ir mesmo. Tá bom, amor. Mas, assim, hein? E Deus cuida de tudo. Deus prepara tudo. Quando você é um filho e o pai cuida de você, como você é pai e cuida do seu filho, Papai do céu tem prazer em satisfazer o desejo do seu coração. E Deus prepara os corações. O Espírito Santo, ele ministra aos nossos corações. Ele é maravilhoso, ele é muito bom. E a mulher, vamos lá na mulher? Vamos pegar um pouquinho os meninos aí? Ô Dani, volta lá em Efésios 5, 25, eu acho. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26, para que a santificasse. Essa palavra é maravilhosa, não é? Hein? Diga, essa palavra é de Deus para mim. Diga a palavra maravilhosa. Aleluia, eu não sei como você não consegue. Eu leio e eu fico empolgada. Eu já li isso 1000 vezes. Mas olha que palavra linda. Volta de novo, Dani. Olha só. Meninos, se empolguem com essa palavra que é com vocês. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aqui o outro. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem honra a sua esposa, a si mesmo se valoriza, se honra. O 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Agora, Dani, 1 Pedro 3, 7. Segura aí, viu, meninos? Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Homens, digam assim, com discernimento. Ixi, dá para falar melhor, mais bonito, mais vivo? 1, 2, 3. Mais uma chance. 1, 2, 3. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar,
com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Diga que palavra boa. Que palavra boa. Você é tão querido do papai, você é tão amado do papai, que ele te instrui, que ele te ensina, ele não te deixa sozinho. Você não está perdido, você tem instrução, você tem direção. Maridos, amem a sua mulher. Você tem que amar e cuidar dela, considerando ela como parte mais frágil. Deus fez a mulher e Deus fez o homem. Há uma constituição no nosso corpo diferente. Homem, você é forte. Amém? Você é forte para carregar peso. Você é forte para carregar responsabilidades maiores do que a sua esposa. Você é forte para levar a sacola do mercado. Você é forte para trocar o pneu do carro. Você é forte porque Deus te constituiu forte. A força física da mulher é inferior à do homem. O homem, se o homem não honrar a mulher, não considerar ela com discernimento, não viver a vida comum do lar, se tratar ela com aspereza, com ignorância, com egoísmo, com... Pessoa que é bem com a mão fechada, como chama mesmo? Eu nunca lembro. Avareza, sabe? Aquele homem avarento que não abre a mão, que não solta o dinheiro, que não honra a mulher. Mulher custa caro. Você quis casar? Parabéns. Mulher custa caro. A mulher sua, ela vai andar linda, ela vai se destacar, aonde quer que ela esteja. Mas para isso tem um preço e ela custa caro. É caro fazer o cabelo, é caro fazer luzes, é caro fazer a unha. É tudo isso, vai dinheiro. Tudo isso vai dinheiro. E você precisa investir na sua mulher, para que ela ande linda e maravilhosa e você possa desfilar com ela, porque ela é a sua mulher. Se você não considerar a sua mulher, as suas orações não serão respondidas. Se você não viver uma vida comum do lar, se você sobrecarregar a sua mulher, nós estamos numa época onde o marido e a mulher trabalham fora. Se o marido e a mulher trabalham fora, o lar é de todos. A casa é de todos. De manhã eu disse aqui no texto que eu estava lendo, comentando, eu disse que a responsabilidade do lar é dos pais e dos filhos. Não é só os pais que têm que manter o lar funcionando, os filhos também têm que manter. Não é só a mulher que tem que manter o lar funcionando, ou não é só o marido que tem que manter o lar funcionando. Ambos têm que fazer o lar funcionar. Viver a vida comum do lar é um ajudar o outro, é um cooperar com o outro. Nós trabalhamos fora, os dois trabalham fora. Então tá, os dois vão cuidar do lar juntos. Normalmente um homem cozinha, o homem às vezes tem mais dom que a mulher de cozinhar. Se ele tem, exerça o seu dom de cozinhar. Ajude a sua esposa. Aprenda a usar a máquina de lavar. Põe a roupa na máquina para lavar. Aprenda a fazer comida se você não sabe. Compre um air fryer. Uma beleza um air fryer em casa. Meu marido está cozinhando porque tem um air fryer em casa. Glória a Deus, aleluia. Tem um air fryer em casa, esse air fryer me salva. Porque ele vai lá, ele já compra as coisinhas que ele gosta de comer certinho. Quando eu chego em casa, está um cheirinho lá na escada. Porque ele já colocou no air fryer. E agora o Guga não está lá. Então não preciso fazer arroz nem feijão. Então, olha, é um air fryer e uma saladinha e perfeito para nós dois. Por isso que a gente está ficando magrinhos. Porque quando o Guga estava em casa, tinha que ter arroz e feijão. Tinha que ter marmita dele. Agora não tem mais arroz e feijão. Ele vai lá, ele faz. Um ajuda o outro, entende? Eu ajudo ele no trabalho dele, no ministério. Ele me ajuda no meu trabalho. A gente vive uma vida comum do lar, não sobrecarregando ninguém. Ambos ficam juntos, ambos trabalham e ambos desfrutam daquele benefício. Isso é honrar. Nós não estamos vivendo mais uma época onde as mulheres tinham que trabalhar fora, tinham que chegar em casa, cuidar da casa, tinham que namorar depois com o marido.
Mulher, honre o seu marido. Ele gosta de sexo, ele precisa de sexo. Amém? Cadê as mulheres? Amém, mulheres? Quando você está sempre disposta para o seu marido, servindo ele nessa parte, você vai estar honrando ele também. Recado dado, homens. Os homens sirvam as suas mulheres. Cuidem para que elas estejam muito bem dispostas no momento de intimidade de vocês. Não sobrecarregue a sua mulher. Seja sábio. Não deixe ela ficar desencantada com você, porque você só vai perder. Programa um passeio com a sua mulher. Leva ela para viajar. As mulheres, meninos, as mulheres amam. Ai, elas amam viajar. Tirar um final de semana de casa, ela não precisa fazer café da manhã, não precisa fazer almoço, nem janta. Ir para uma pousada, para um hotelzinho, elas amam. Se não dá para fazer isso, leva num parque. Vai num parque, passa o dia com ela, paga o sorvete que ela gosta, paga o lanche que ela gosta, e ela vai ficar feliz e honrada. Nós temos um encontro de casais aqui. Nós fechamos um hotel. Nós fechamos um hotel para essa igreja, para os casais poderem ir e terem um final de semana maravilhoso. Nós avisamos o ano passado com muita antecedência e eu disse: homens, se preparem, levem as suas mulheres. Façam hora extra, vendam uma esteira que você está lá na sua casa e você não usa, faça qualquer negócio, mas honre a sua mulher. Leve ela para passear. Leve ela nesse encontro que nós preparamos com tanto carinho para a nossa igreja, para os irmãos, para as pessoas que estão à nossa volta. Nós convidamos um casal maravilhoso que vai ministrar. Nós vamos nos divertir. Vamos ter jantar especial. Vamos ter coisas especiais. Vai ser um final de semana incrível. Você vai estar no seu chalézinho com o seu marido. Não vai ter criança falando no seu ouvido. Não vai ter... Você vai estar lá lindo com ela, curtindo, aproveitando o tempo que Deus preparou para vocês. E a gente não conseguiu fechar o hotel. As pessoas não honraram. Eu fico triste. Eu não quero nem saber quem não vai. Eu nem olhei o grupo. Se vocês estão aí me olhando com essa cara, estou dando recado para ninguém. Porque eu não olhei o grupo. Eu não quero ficar chateada. Eu não quero ficar triste. Porque nós fazemos de tudo para que a gente saia desse lugar que a gente está para um lugar muito mais excelente e melhor. Então, quando você investir no seu relacionamento, você vai estar investindo na prosperidade da sua vida. Quando você honrar a sua mulher, levando ela para um lugar como esse, você vai ter uma recompensa maravilhosa. Você está honrando ela. Você está honrando ele, aceitando participar de um negócio desse. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Quando você dá um passo de fé, Deus honra você. E quantas pessoas lá fora queriam ter a oportunidade de receber o que nós estaremos ministrando nesse final de semana? Quantos casais podem ser fortalecidos? A vida comum do lar não é fácil. A vida comum do lar não é fácil. Mas existe o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos capacita e que nos ensina como ficar cada dia melhor. De manhã eu falei, nós estamos vendo uma fase muito diferente agora. Nós estamos no ninho vazio mesmo agora. Porque éramos nós 4, a Lari foi embora, o Renato e a Lari moraram com a gente uns 3 anos. Então, nós éramos em 4, ficamos em 5. Foi muito bom, porque nós ganhamos um filho. Ele ficou na nossa casa bastante tempo. Foram embora. Aí, o Guga casou agora. A Lari veio, a minha casa estava cheia. Alguém me perguntou de manhã, como é que você está enfrentando isso? Eu falei, a graça do Senhor. A casa ficou cheia, a família ia lá, todo mundo. A Lari foi embora, o Guga casou, foi embora. Só está eu e ele. Pensa, a gente sente falta deles, claro, mas a gente está curtindo tanto um ao outro. O Espírito está dando uma graça, um favor para nós. E eu sou tão grata pela sua vida. Por me ajudar a passar pela ausência dos nossos filhos e fazer esse tempo tão suave, tão bom, tão gostoso. Obrigada, meu bem. Eu te amo. Honra a sua vida, viu? A Lari foi embora, o Gustavo foi embora, eu fiquei com virose, eu fiquei com um monte de... Eu senti muito, emocionalmente mexeu muito comigo. Muito.
Mas ele me abraçou, me acolheu, me ajudou. Eu chego do trabalho e ele fala, como é que foi o seu dia? Ele nem perguntava isso antes, agora ele quer saber como foi o meu dia. Muito bonitinho, sabe? Ele ajuda, ele faz as coisas, ele lava a louça, ele sabe? Isso está sendo muito bom. A gente foi para minha mãe, a gente se curtiu muito lá também. Cuidamos dos nossos pais, mas a gente está cada dia mais forte. E eu lembro do Paulinho falando isso quando eles eram muito pequenos. Quando a gente estava em Pinheiros, o Paulinho eles começaram a ficar maiorzinhos, aí naquela época ainda dava para você levar a criança para dormir na casa de alguém, porque hoje é difícil. Mas um dia eles saíram, o Guga foi dormir na casa não sei de quem, lá não sei daquele, ficou eu e ele sozinho, era difícil a gente ficar sozinho. Aí eu lembro como se fosse hoje, acho que eu lembro até a rua que a gente estava quando ele falou isso. Sabe, a gente tem que se cuidar muito, a gente tem que cuidar muito do nosso relacionamento, porque vai chegar uma época que não vai estar nenhum dos dois mais em casa. Vai estar só eu e você. Se a gente não cuidar agora, se a gente não valorizar, não semear, não plantar, não regar, lá não vamos colher nada. E agora a gente está colhendo muito, porque Deus é bom. Aí o Guga falou hoje que ia almoçar em casa, eu fico, ai, parece que é um... Né? Ai, sério, você vai almoçar na minha casa? Ah, que bênção. É bom demais, né? É bom demais a gente estar em família. É bom demais a gente honrar uns aos outros. Eu honro ele, ele me honra, ele cuida de mim. Se o marido desonra a esposa, suas orações não serão atendidas. Você imagina só você orar e a sua oração não passar do teto? Misericórdia. O contrário também é verdadeiro. Se você honrar a sua esposa, você vai ter confiança quando você entrar no trono da graça. Se você cuida bem dela, se você zela por ela, se você agrada a ela, se você escuta ela, se você olha no olho dela. Tempo de qualidade. Qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Você sabe? Serviços? Qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Você tem que saber. Você tem que honrar ele nessa linguagem. Aí, ó, você trata ela como ela é preciosa? Você considera ela preciosa? Você olha para ela quando ela está falando com você? Você dá atenção para ela ou você fica no celular? Na minha casa, é proibido o celular na mesa. Porque na hora de comer, pelo menos na hora de comer, a gente só está olhando um pelos outros. Olhando um no olho do outro. E eu aconselho você, se você usa o celular na mesa na hora de comer, tira. Vai melhorar o relacionamento de vocês. Porque enquanto você está no celular, você não está dando atenção. Você não está dando atenção. O meu marido gosta que eu assista filme com ele. A hora do relax dele é assistir um filminho. Às vezes eu trabalhei e fiquei ocupada. Às vezes eu sento do lado dele com o celular na mão. Aí depois, mas eu assisti um filme com você. Não, você estava no celular. Não, eu assisti, eu te falo o filme inteirinho. Você estava com o celular na mão. E eu falo o filme inteirinho para ele. Mas para ele, só vale se eu estiver do lado dele, sem o celular na mão. Ele quer o meu tempo 100% para ele. Discirna a linguagem de amor do seu cônjuge e valorize isso e honre isso. E eu aconselho, tire celular da mesa na hora do almoço. Eu ensino isso nas minhas aulas do Rema. Na minha casa é assim. E eu sugiro que você mantenha isso na sua casa. Você vai ver, depois você vai me agradecer. Você é forte? Você com a sua força, você protege a sua mulher, homem? A sua força protege a sua mulher? Sim, né, homens? Você foi colocado como cabeça e líder para dar a sua vida por ela. Você foi colocado como cabeça e líder para dar a sua vida por ela. Isso é honrar sua esposa. E você será abençoado e recompensado. E as suas orações serão respondidas. Amém, homens? E que cara é essa? Dá um sorriso para mim. Você tem muito mais que aprender. Você tem muito mais que estudar. Você tem muito mais que orar. Que você aprenda. Dá uma mesada para sua mulher se ela não trabalha fora. Dá uma mesada para sua esposa. Meu bem, do meu salário, todo mês, eu vou te dar R$1.000. Eita, glória! Muito bem, receberam lá. Você ore por isso. Vai dar R$1.000, vai dar R$500, mas ele vai dar. Você precisa de dinheiro. Para você honrar o seu marido, você precisa de dinheiro também. Então, maridos,
Dê um dinheiro para ela, leva ela para passear, leva ela no shopping. Se você não deu o nome para o encontro de casais, hoje é a sua noite. De você dar o nome e você honrar a sua mulher. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui, uma história que eu peguei de Moisés aqui. Tem duas dele, eu vou ler uma aqui. Eu vou ler aqui. Êxodo 4, de 24 a 26. A gente tem que honrar a mulher. A gente tem que agradar a mulher. Mimar a mulher, fazer tudo o que puder. Mas você não pode esquecer que a sua mulher não é o seu Deus. Você não pode deixar a sua mulher manipular você. Você não pode deixar a sua mulher fazer com que você desobedeça ao que Deus está falando no seu coração. A direção espiritual da casa tem que vir para o marido. E a mulher não pode mudar isso. Vou ler uma historinha rapidinho aqui. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis... O que está escrito aí, gente? O Senhor quis matar quem? Meu Deus! O Senhor quis matar Moisés. Sabe o que aconteceu? Moisés tinha tido um encontro com o Senhor lá na sarça ardente. O Senhor se revelou para ele, imagina. O Senhor falou com ele lá na sarça ardente. Um encontro incrível. E Deus preparou ele para ele liberar o povo do Egito. Ele é um libertador, não é? Não foi ele que libertou o povo de Deus do Egito? Aí o Senhor falou com ele lá e deu as instruções. E ele tinha 2 filhos, Gerson e Eliezer. Aí o Senhor falou para ele, ó, você vai libertar o povo, você vai fazer tudo que eu te mandar, mas você vai ter que fazer uma coisa antes, que é circuncidar os seus filhos. Porque até aí eles não eram circuncidados ainda. Já deveriam ter sido, porque o povo hebreu tinha que seguir a regra que Deus deu para Abraão. Certo? Já tinha uma instrução. Mas eu não sei por qual motivo, não sabe dizer, esses meninos não foram circuncidados. Aí o Senhor, ele falou, tá bom. Chegou lá, pediu, foi lá encontrar a mulher com os filhos, pegou as mulheres e estava levando lá para fazer... E falou, mulher, ó, o Senhor pediu para circuncidar. Vamos lá, vamos. Pegou o menino mais velho e foi circuncidar. Isso é uma história, gente, que é muito discutida. Vários estudiosos, tem 2 pastores ali, eu não sei, mas eu estou falando de uma visão de um estudioso. Aí eles entenderam assim, é uma história que deve ter acontecido isso. O primeiro filho foi circuncidar, já era maior. Você imagina circuncidar um garoto maior? A mãe, como toda mãe, ficou horrorizada com o que o Moisés fez. Passou mal, ficou nervosa. Ah, isso é horrível, não. Não vai fazer no meu filhinho mais novo, não. No meu bebezinho, não. Não, já fez com um, não vai fazer com outro, não. Ela não deixou ele fazer. Ele ficou, não, mas o Senhor mandou fazer. Mas ela, não, meu bebezinho, meu filho mais novo, não. Não deixou fazer. Deus deu uma ordem para ele. Ele não obedeceu. Aí pegou os meninos e foi andando. E aí chegou nesse lugar aí. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. O 25. Então Zípora, que era a mulher de Moisés, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, és para mim um esposo sanguinário. O próximo. Assim o Senhor o deixou. E ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. O Senhor ia matar Moisés. Zípora salvou ele. Fazendo o quê? Fazendo o que tinha que fazer, a circuncisão no garoto. Pode ser que ela não tenha deixado fazer na época, no mesmo dia que fez do outro garoto. E aí dá para se entender isso, que ela não deixou, porque ela ficou com dó. Mas quando ela viu que o Senhor ia matar Moisés, ela foi rapidinho e resolveu de uma forma mais dura. Que eu acho que não era assim que fazia esse serviço, com uma pedra pontiaguda. E ainda ficou brava com Moisés, e achou ruim com ele, chamou ele de sanguinário. Mas ela salvou Moisés. E Moisés seguiu o seu caminho.
Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós fazemos concessões com a vontade de Deus, como revelada pela sua palavra, para honrar alguém, mesmo que seja na nossa família, nós pecamos contra Deus. Nós não podemos fazer concessões. Sou casada com meu marido. Se ele quiser fazer qualquer coisa fora da palavra, ele não tem o meu apoio. Ele sabe disso desde que a gente casou. Ele também não vai abrir concessão por causa do meu gosto. Ele me conhece, sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Eu vou abrir mão da minha vida em prol do outro, se precisar. Ele me conhece. Mas ele não vai abrir mão dos princípios de Deus para poder me agradar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está claro? Ninguém pode abrir mão, ninguém pode abrir concessão, nem por marido, nem por esposa, nem pelos filhos. Você não pode ir contra a vontade de Deus. Você precisa honrar a Deus em primeiro lugar. Moisés só não morreu porque ela cumpriu o que tinha que ser cumprido. Senão não ia conseguir. Olha outra situação aqui, ó. Números 12, Dani, de 1 a 15. Olha que situação. Olha como é sério quando você não honra quem tem que ser honrado. Falaram, Números 12, 1. Falaram Miriam e Arão. Miriam, irmã de Moisés, Arão, irmã de Moisés. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Olha como é sério. Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. O 2. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Pega o WhatsApp. Por que só o Mateus faz louvor? Eu também sei cantar. Por que eu não canto? A Thalita canta. Por que eu não faço também o vocal primeiro? Pastor Paulo prega. Pastor Roberto prega. Eu também posso pregar. Gastamos a nossa energia tentando tirar a honra do outro, jogando ela para nós. Enquanto que nós não devemos buscar a honra para nós. O que eu disse de manhã, honra não tem a ver com o outro. A honra tem a ver com você. Você não honra o outro porque ele merece. Você honra o outro semelhante a você, a autoridade está sobre você, o que está abaixo de você. Porque Deus deseja, instrui e nos orienta a fazer isso. Eu não vou honrar uma pessoa porque ela merece ser honrada. Independente dela se merecer ou não, eu devo honrá-la. Independente do que a pessoa fez para mim ou não, eu devo honrar. Poxa vida, convidei a Márcia e o Marcos para ir na minha casa, então fiz um jantar daqueles. Aí a Márcia e o Marcos me convidam para ir na casa deles. Então eu espero que eu tenha um jantar no mesmo nível. Aí a Márcia e o Marcos, que sempre nos servem maravilhosamente, fazem uma coisinha, uma sopinha e nos entregam. Nossa, honramos tanto o Marcos e a Márcia, e eles nos honraram desse jeito? Eu jamais poderia fazer isso. Porque se eu estiver fazendo isso, eu não estou honrando. Eu estou barganhando. Eu estou fazendo as coisas por causa do que eu vou ganhar do outro. Se eu chamar o Marcos e a Márcia para fazer um jantar na casa deles, servir um jantar maravilhoso, eles me servirem uma sopa, eu continuo honrando eles do mesmo jeito. Nada pode mudar. Porque a honra não tem a ver com o que eles estão servindo para mim, mas tem a ver com o que eu estou fazendo para eles. Foi num casamento, dei um presentão. Então, espero que eu ganhe um presentão também. Não, isso não é honra. Eu dou um presentão porque eu quero honrar o casal. Eu vou no casamento bem vestido, bem arrumado, porque eu quero honrar o casal. Eu vou no aniversário porque eu quero honrar o aniversariante. Eu vou levar o meu melhor presente. Não tem a ver com ele, tem a ver comigo. A pessoa me magoou, me chateou. A pessoa falou mal de mim. Eu vou lá e abençoo ela com o melhor presente. Eu honro a vida dela com palavras e com elogios, porque não tem a ver com ela, tem a ver comigo. É a minha posição. É a minha postura diante de Deus. Honra não tem a ver com o outro, tem a ver com você. E quando você honra, Deus te recompensa. Deus recompensou Abraão, abençoando todas as famílias da terra. Ele foi abençoado e foi muitíssimo rico
porque ele obedeceu, porque ele honrou o chamado do Senhor. E eu e você a mesma coisa. E olha o que disseram aqui. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não, tem falado por nós também. Oxe. Mas o Senhor estava lá e o Senhor, diga, o Senhor ouviu. O Senhor ouve tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos. O Senhor sabe de tudo. Aí o 3. Era o varão Moisés muito manso. Eu li o 2, né, Dani? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Ele era um homem manso. Foram falar mal dele. Ele não fez mal para ninguém. E os irmãos dele falaram mal dele. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vocês 3, sai da tenda da congregação. E os 3 saíram. 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Vem, Arão, vem aqui, Miriam. Se apresentaram ao Senhor. Então o Senhor disse para eles: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. O Senhor se retirou. O 10. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Não aceite isso na sua vida. Não aceite desonrar as pessoas. Não aceite falar mal das pessoas. Não deixa ninguém na sua casa para falar mal de alguém. Não fica falando mal do seu chefe no seu trabalho. Não fica na rodinha falando mal do seu chefe. Não faça isso. Olha o que aconteceu com essa menina aí. Foi falar mal do irmão dela. E ela ganhou de recompensa uma lepra. O Senhor foi certeiro ali. Foi com a sua espada e fez o que tinha que fazer. Miriam estava leprosa. Então disseram a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha este rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Se arrependeram. Diga arrependimento. Se arrependeram. Glória a Deus. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se o teu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Eles erraram, eles se arrependeram, veio uma consequência, pediram perdão, mas houve um tempo em que foi preciso ela ficar lá fora do arraial. O Senhor podia ter mudado a história dela na mesma hora, mas o Senhor quis assim e assim foi. Isso causa temor no seu coração? Sim ou não? Causa muito temor no meu coração. Muito temor no meu coração. Isso acontece quando as pessoas desonram a palavra do Senhor. Sabe quando você desonra uma palavra quando o Senhor te dá? Quando você não valoriza. Está falando com o pastor hoje. Mais de 1 mês e pouco a gente falando sobre honra. O que mudou na sua vida sobre isso? Tivemos uma feijoada ontem. Foi muito lindo. Ver pessoas honrando outras pessoas. Pessoas comprando as suas feijoadas, deixando feijoada aí para abençoar outras pessoas que elas nem conheciam. A gente viu que tem pessoas que estão aprendendo, que vão sair daquele lugar que está. Pastor Roberto falou aqui agora, que testemunho. Eles passaram uma situação muito complicada no começo do ano, mas muito. Eu chorei.
com eles. Chorei literalmente com eles. Orei e clamei. Que testemunho maravilhoso. A nossa posição, a nossa postura define o nosso futuro. Eles investem, eles semeiam, eles plantam, eles são fiéis. Então não precisa temer o que está acontecendo, porque Deus vai honrar. Deus vai suprir, Deus vai surpreender e Deus vai abençoar. Amém? Deuteronômio 28, 1 e 2. Olha o que diz aqui. Aleluia. Deuteronômio 28, 1 e 2. Quando nós honramos, quando nós obedecemos. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Senhor continua falando com você e comigo. Ele fala através do Espírito Santo que mora dentro de nós. Que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Recompensa de quem honra o Senhor. O 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Se as bênçãos não estão correndo atrás de você, é porque alguma coisa está errada. Você não está honrando em algum momento. Você está... Lembra que eu li de manhã? Eu li um texto de manhã. Que o Jesus não pôde fazer milagres, porque as pessoas desonraram ele. Ele ficou impedido de fazer milagre. Deus não pode fazer milagre na sua vida, se você não estiver no seu lugar de obediência e de honra. Virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Aleluia. O galardão... Provérbios 22, 4. Dani. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Precisamos ser humildes, precisamos reconhecer onde nós estamos falhando, precisamos considerar o outro superior a nós, o marido superior à mulher, a mulher considerando o marido superior a ela, o filho considerando os pais superiores a eles, o irmão considerando o outro irmão superior a ele, o irmão desejando o melhor para o outro irmão. O irmão está lá trabalhando, está prosperando, está orando para que o irmão fique mais rico ainda, para que prospere mais ainda, para que vá mais longe ainda. A mulher ora para o marido prosperar, mas o irmão ora pelo outro irmão. O irmão comprou um carro, eu quero que compre um melhor ainda. Eu quero que vá viajar, eu quero te ajudar. Irmãos, orando, intercedendo, apoiando. Eu quero que a minha irmã alcance o melhor dessa terra. Eu sou muito grata pela vida da minha irmã. Eu sou muito grata pela sua vida, tia Elias. Te amo, filho. Vocês são muito preciosos. Sou muito grata pela sua vida, Mateus. Nossos filhos também, Mateus e Lucas, meus sobrinhos, que pensam ter esses meninos aqui, cheios de talento, desenvolvendo os talentos e dons deles ao Senhor. Que honra, que alegria ter vocês fazendo parte da nossa vida, da nossa história. Eu honro a sua vida, meu filho. Tia Elias, tia Silene, se dedicando, servindo ao Senhor, trabalhando pelas famílias, sofrendo com quem sofre, se alegrando com quem se alegra, chorando com quem tem que chorar. Obrigada, tia Elias. Obrigada, Selene. O Lucas, com a Vitória e o bebê, o Mateus, a Letícia e o bebê também, vieram só acrescentar. Nós somos gratos. Eu te honro, filho. Obrigado. Cada um de nós tem valor. E eu quero que vocês saibam que eu honro vocês. Sou muito grato. Obrigada. Obrigada. A gente honra com palavras, a gente honra com ações, a gente honra com elogios. Você pode elogiar a pessoa que está do seu lado aí agora? Olha para ele aí, para ela, dá um elogio. Dá um elogio para ele. Dá um elogio bem sincero, bem verdadeiro. A gente honra perdoando. A gente honra perdoando. Talvez você não tenha crescido num lar com papai, com mamãe, um lar referência, mas talvez você não tenha crescido num lar com muita dificuldade.
Deixa eu te falar, querido. Jesus mudou a sua história. O que você passou ficou lá no passado. Não foi ruim, mas Deus quer restituir você hoje. Você nasceu de novo, você tem uma nova história. Tem Jesus na sua frente. Tem Jesus. Se o seu pai te machucou, se a sua mãe te machucou, perdoa. Perdoa e segue a sua vida. O perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você libera a pessoa, você libera aquela pessoa que te ofendeu, que te machucou, e você segue a sua vida. O perdão também representa a honra. Tem pessoas que não estão avançando porque não conseguem perdoar. Perdoa e honra a pessoa. Ela te ofendeu, te machucou, abençoa ela. Faça alguma coisa que te custe. Leva ela para jantar fora, faz um jantar na sua casa. Leva para tomar um café, abençoa ela. Deixa o reino espiritual saber que você não está magoado, não está machucado, que você não está ferido. Quando nós cultivamos o nosso coração sentimentos de ofensa, nós não conseguimos honrar, nós não conseguimos sair do nosso lugar. Cuidado com os sentimentos que você abriga no seu coração. Discutiu com o marido, com a esposa, esteja pronto para perdoar. Mas mesmo que a pessoa não pedir perdão, inclusive se não pedir perdão, aconteceu alguma coisa na casa, irmãos, pais e filhos, libera o perdão sem a pessoa pedir perdão. Esse é o seu lugar em Deus agora. Então não guarda coisas no seu coração. Cuidado com os sentimentos que você abriga no seu coração. Cuidado com a ofensa que você faz, com o que você também ofendeu. Cuidado com o que você está fazendo, com aquilo que você recebeu como ofensa. Cuidado, não abrigue sentimentos no seu coração. Quando nós obedecemos, a ira é drenada do nosso coração. Quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu tenho ações, atitudes, a ira é drenada do meu coração. Eu não vou ficar guardando histórias e coisas que fizeram comigo lá no passado. Eu não preciso, porque eu estou andando em obediência, porque eu estou honrando as pessoas, eu estou tendo atitudes. Honra é atitude. Honra é elogio, honra é ação. Honra é serviço. Vamos tratar os ressentimentos, daí nós ficamos livres. Trate, abençoe, libera a pessoa. Aí você consegue seguir a sua vida, você consegue conversar com ela. Não deixe de conversar, não deixe de esclarecer, mas faça isso sem ressentimento. Faça isso sem ira. Primeiro você trata com o Espírito Santo, depois você vai resolver. Isso é coisa de família, amém? Família em casa e família aqui também. Nós somos uma família aqui. Não podemos ter ressentimento nos nossos corações, nem guardar ira no nosso coração. O confronto é bom, porém, deve ser feito com a atitude correta. O confronto é bom, mas deve ser feito com uma atitude correta. Marido e esposa, pais e filhos. Confronto tem que acontecer, mas faça com o coração, com a atitude correta. Deve ser feito por causa da outra. Deve ser feito por nós, para nós ficarmos em paz e bem com todo mundo. Devemos conversar e resolver tudo com amor genuíno. Já estamos terminando. Honra, em primeiro lugar, a Deus. Em primeiro lugar, você vai honrar a Deus. Você vai receber recompensa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Ó as recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Olha que bênção. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a de beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Eu li Mateus 10, 37 a 42. Você vai receber honra à medida do que você honra. Se você honra, você será honrado. Honrar é amar genuinamente. Romanos 12, 9 e 10. Romanos 12, 9 e 10. Vamos terminando. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Oh, que palavra!
O amor seja não fingido. Outra versão diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Outra versão diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra uns aos outros mais do que a vocês. 9 e 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é para funcionar dentro do nosso lar, é para funcionar dentro da igreja como família cristã, como uma família de Deus. O que é hipocrisia? Hipocrisia faz de conta que a gente não sabe o que é. Vou esclarecer aqui. É o ato de esconder o verdadeiro caráter de alguém ou suas verdadeiras intenções. Isto significa que alguém pode honrar você com atos e com palavras, mas no fundo critica, inveja ou até despreza. Para honrarmos de verdade, devemos fazê-lo sem hipocrisia. Honrar com fingimento não terá recompensa, somente decepção. Quem teme ao Senhor odeia o mal. Apegai-vos, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. O temor do Senhor nos livra do engano e nos impede que fiquemos cegos diante de um comportamento hipócrita. O temor do Senhor nos mantém cientes que Deus conhece cada detalhe do nosso pensamento e intenção. Precisamos amar a verdade. Fingimento, hipocrisia, tem um tempo determinado. Quando isso vem à tona, quando é descoberto, só há desprezo, confusão e decepção. É muito triste quando você está convivendo com a sua família, você está crendo que os seus filhos estão sendo fiéis a você, você está pagando a faculdade dele, está pagando a escola dele, e ele está cabulando aula, ele não está indo na aula. Isso é hipocrisia. Você vai prestar conta do que você está fazendo. Está mentindo para a mamãe e para o papai, hipocrisia. Mentiroso, vai prestar conta do que está fazendo. Marido e mulher, um tem que servir ao outro com alegria. Deus está vendo o nosso coração, a intenção do nosso coração. Sirva sem hipocrisia. Sirva e faça tudo com amor e em verdade. Você vai receber recompensa por essa honra. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque Ele abençoa. Estimar o outro mais que a si mesmo é honrar. Quando Deus sabe de tantas as coisas, olha aqui, ó. Porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías 29, 13. Deus conhece o meu coração e o seu coração. E Deus quer que nós tenhamos temor no nosso coração. Que nós andemos em amor e em sabedoria, para que nós possamos amar a verdade. E eu vou terminar com Filipenses 2, de 1 a 4. Estimar o outro mais do que a si mesmo. Você vai estimar, Thalita vai estimar o Marcos mais do que ela mesma. Vai fazer sacrifícios para que ele se sinta amado e estimado. Marcos vai estimar Thalita mais do que ele mesmo. Vai fazer com que ela saiba que ele o ama. Vai abrir mão de algumas coisas para que ela saiba que ele honra e ama ela. Isso sou eu e sou você também. Amém? Nós devemos fazer isso com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Com a nossa família, com os nossos familiares, com os nossos irmãos. Tem pessoas que a gente às vezes não consegue andar muito junto. Mas eu posso honrar mesmo assim. Se alguém tiver uma necessidade, eu posso estender a minha mão e ajudar. Porque isso é honrar. Valorize as coisas de Deus. Valorize o que essa igreja está fazendo por você. Valorize e honre essa palavra que é pregada neste lugar. Você vai prosperar. Você vai avançar. Eu tenho praticado isso. Eu tenho praticado honrar os meus pais, eu, a minha irmã,
o meu irmão. Nós temos honrado e cuidado dos meus pais. E o Senhor nos tem feito prosperar. Isso é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, por honrar os meus pais. A minha vida com meu marido, a minha vida com a minha família vai bem. A minha filha é bendita, a minha família é bendita. A Lari é abençoada, o Guga é abençoado. Eles vão prosperar, porque eles foram ensinados na palavra. Eles vão continuar andando na palavra. Eles vão ter vida longa sobre a terra. Considere, estime a pessoa que está do seu lado. Eu posso te pedir uma coisa? Procura desenvolver essa cultura de honra. Agradeça a sua sogra. Agradeça o seu sogro. Quando é egoísmo, não há honra. Vai na casa da mamãe, vai na casa da sogra também. Dá um presente para a mamãe, dá um presente para a sogra também. Ajuda o seu sogro. Ajuda a sua sogra. Leva eles para passear. Honra. Manda uma mensagem pedindo perdão e manda uma mensagem dizendo que você ama, que você é grato pela vida dele, pela vida dela. Honre por você. Filipenses 2. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, olha que palavras, irmãos. Alguma comunhão do Espírito Santo. Se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Jesus está voltando, igreja. Nós não temos muito tempo mais. Completai a minha alegria. Penseis todos a mesma coisa. Tenhais todos o mesmo amor. Sejais unidos de alma. Sejais unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E o 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Ninguém jamais foi honrado por aquilo que recebeu. Honra é a recompensa por aquilo que damos. Calvin Coolidge, 1872-1933. Nós somos honrados não pelo que nós recebemos, mas é pelo que nós damos. E eu rogo esta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo ministre ao seu coração, traga luz aonde não tinha luz ainda. E que você tenha atitudes de honra, que você honre as pessoas que estão ao seu lado, as autoridades, os seus líderes, que você honre a palavra, que você honre o seu compromisso com essa igreja, que você honre o Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, que você honre o Senhor sendo generoso, abençoando, abrindo mão do que é seu para dar ao outro, porque o Senhor vai te recompensar. Só Ele para te recompensar. Pode ficar de pé? Vamos nos arrepender onde nós estamos falhando em honra? Vamos perdoar nossa família, o nosso familiar, quem casou de novo, teve um casamento anterior, se ainda ficou chateado, libera, fica livre. Honra. Perdoa o papai, perdoa a mamãe. Eles falharam, ninguém é perfeito, todo mundo falha. Perdoa o seu irmão, a sua irmã. Perdoa a gente. Perdoa eu e o pastor se nós falhamos com você. Essa palavra tocou seu coração? Então honre agora ao Senhor orando e sendo grato por ela, tomando atitudes correspondentes. Se alinhe com ela. Seja um homem ou uma mulher de fé. Pai, nós te agradecemos pela liberdade que nós temos, papai. Oh, glória, que palavra maravilhosa. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso. Ajuda-nos a andar nessa palavra, Pai. Nos ajuda
a honrar a sua palavra, obedecendo ela. O Senhor conhece os nossos pensamentos e as nossas intenções. Queremos te honrar com os nossos pensamentos e com as nossas intenções. Nos ensina a abrir mão de nós mesmos, estimar o outro dentro de casa, praticar a honra dentro da nossa família e glorificar o seu nome dessa forma. Sabemos, Pai, que há recompensa para aqueles que te honram, para aqueles que te obedecem. Amar é honrar. Amar é honrar. Honrar é servir, é ter atitudes correspondentes, é valorizar, é proteger, é guardar. Pai, nos ajuda a guardar essa palavra no nosso coração para que nós não pecamos contra o Senhor. Obrigada por Jesus ser o maior exemplo. Ele honrou os discípulos, lavando os pés deles naquela noite. Ele mostrou que o menor será o maior no reino dos céus. Que nós possamos, Pai, honrar o outro, não por ele, pelo que ele pode fazer ou dar para nós, mas que nós honremos todas as pessoas por nossa causa mesmo, porque nós somos chamados para honrar e servir uns aos outros. Obrigada por uma igreja avançando, crescendo. Obrigada por a gente aprendendo a semear um na vida dos outros, a gente elogiando dentro do nosso lar. Obrigada por famílias fortalecidas no Senhor. E eu declaro uma semana gloriosa, de paz, de alegria, de amor, de refrigério. Eu declaro tudo acontecendo para o louvor e honra da sua glória. Nós vamos ter aqui, papai, a nossa noite do pijama essa semana. Que seja uma semana abençoada, que as mulheres venham honrando esse convite, que seja uma noite cheia de unção e de poder, que nós estejamos em tudo honrando o seu nome, pelo nosso encontro de casais, que nós possamos honrar esse encontro, louvar o seu nome. Se tiver alguém lá de fora que não é salvo, que seja salvo pelo nosso testemunho, pela glória do Senhor vista na nossa vida. Nós vamos honrar aquele que é seu e aquele que não é, porque honrando aquele que não te conhece, ele tem a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus que nós servimos. Obrigada pelo seu grande amor para conosco. Eu te louvo pelo meu marido. Eu sou tão grata por ele. Um homem inteligente, um homem forte, um homem estudioso, um homem determinado, um homem de Deus. Obrigada por ele, Pai. Obrigada pelo meu filho ungido pelo Senhor. Obrigada por ele prosperando em tudo que ele colocar nas mãos. Ele, a Júlia, obrigada por eles, Pai, servindo o Senhor com toda alegria, buscando o teu reino em primeiro lugar. A Lário, o Renato, a Olívia, o Isaac, onde eles estão, eles sejam alcançados, protegidos e guardados pelo Senhor. Quanta gratidão, Pai. Quanta gratidão. Eu honro a minha família, eu honro a minha igreja, cada família representada aqui. Cada um é importante para nós. Cada um é importante para o teu reino. E eu te louvo pela vida de cada um. A vitória do irmão é a nossa vitória. A alegria do nosso irmão é a nossa alegria. Obrigada por famílias fortes, prosperando, avançando na prática da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer uma oração agradecendo pela sua família? Aí. Elogie aí na sua oração. Vamos? Eu elogio meu marido, minha família, passa você. Obrigada pela minha mãe, obrigada pela minha esposa, que cozinha bem, que cuida bem da minha filha, da minha casa. Obrigada pelos meus filhos, ungidos do Senhor. Obrigada, Pai. Elogia na oração aí, gratidão no seu coração. Gratidão é uma forma de honra. Seja grato, quando você é grato, você está honrando. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Obrigada, Espírito. Você nos convencendo, você tratando conosco. Obrigada, Pai. Como é bom servir, como é bom te adorar. Obrigada pela nossa família ungida, pelos teus filhos cheios do Espírito da Palavra. Obrigada porque são homens e mulheres sábias. Obrigada, obrigada, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Aleluia. Agora eu quero que você saia do seu lugar, que você vai com uma pessoa que você nunca fala. E elogie ela. Vamos, igreja ungida. Sai do seu lugar, olha para alguém aí que você nem conhece e faça um elogio para ele.
Diga que ele é bonito, que ela é bonita. Diga que ele é ungido, que ele é abençoado. Diga que ele é um homem rico, próspero. Diga para ele que os sonhos dele serão todos realizados. Aleluia! Que mulher linda que é você! Que homem abençoado é você! Que filho! Aleluia! Nós somos a família, nós elogiamos uns aos outros. Aleluia! Abençoados na prática da palavra. Amém, queridos? Aleluia! Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!